Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, você que é ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, e agradeço a sua companhia. Hoje, 12 de fevereiro de 2023, nós celebramos o sexto domingo do tempo comum. Escutemos, ouvinte, o evangelho de hoje. Nós temos do capítulo 5 de São Mateus, os versículos do 17 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, então, estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Temos mais um trecho do famoso Sermão da Montanha. Como nós sabemos, São Mateus escreveu para as comunidades provenientes do mundo judaico. O máximo da revelação que Deus manifestou aos seus filhos e filhas foi oferecido por Moisés no Monte Sinai. A lei e a perfeição, quanto mais minucioso, mais completo o cumprimento da lei. Quanto mais justamente interpretado, mais perfeito. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, superior àquele que nos transmitiu a legislação do Monte Sinai. E por isso nós temos essas afirmações que acabamos de escutar no Evangelho de hoje. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ouvinte, como compreendermos essa afirmação de Jesus? Jesus era muito respeitoso com as leis e as instituições de seu povo, mas as interpretava de modo original. O seu ponto de referência não era a letra do preceito, mas o bem da pessoa humana. Por amor, não hesitava violar até mesmo o sábado, e essa liberdade suscitava admiração, perplexidade e irritação das autoridades religiosas. Elas então pensavam que Jesus, na sua fala e no seu comportamento, estava dando impressão de demolir as convicções, as expectativas e as esperanças do povo de Israel. Moisés tinha prometido: todos os povos da terra verão que levas o nome de Javé e ficarão com medo de ti. Javé te concederá abundância de bens no fruto de teu ventre. E Javé te colocará como cabeça e não como cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Assim dizia Moisés no Deuteronômio capítulo 28. Jesus, então, declara coisas que são verdadeiramente novidades para o povo de Israel. Jesus declara que os bem-aventurados são os pobres, os perseguidos, os oprimidos, e anunciava para os seus seguidores dificuldades, sofrimentos e perseguições. A sua mensagem, então, estava em aberto contraste com as Escrituras no Antigo Testamento. Então Jesus diz: eu não vim abolir. Jesus não poderia abolir a palavra revelada pelo próprio Deus, nem ir contra a tradição na qual nasceu. Seria opor-se ao próprio Deus. O apóstolo Paulo ensina que a lei é santa. O que Jesus quer é dar, então, o verdadeiro e mais autêntico sentido à lei que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. Então Jesus não rompe com a Torá, permanece fiel, mas lhe dá pleno cumprimento com uma concentração nos valores mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Dar pleno cumprimento significa que Jesus realiza as profecias. Com isso, não só se propõe a cumprir a lei e os profetas, mas quer levá-las à perfeição, isto é, dar sentido verdadeiro ao código de vida religiosa contra o uso legalista que os mestres da lei haviam, então, transformado a palavra de Deus. Jesus pretende alcançar uma perfeição radical e, ao mesmo tempo, devolver a simplicidade original da lei de Deus. Nenhum pormenor da lei deve ser desprezado. Seu ensinamento e seu comportamento realizam plenamente aquilo que a lei, então, determinava.
Jesus diz que a justiça dos discípulos deve ser melhor do que a justiça dos escribas e fariseus. Então, a justiça que ele propõe não se baseia na observância, mas na superação da lei. Não pode ser comparada com a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Estes se orgulham de cumprir todos os mandamentos, mas sem misericórdia, sem amor. Jesus então pediu para os seus discípulos uma justiça superior, não em quantidade, mas em qualidade, isto é, uma observância fiel à vontade de Deus, revelada na lei, uma interpretação radical. Jesus recorre a uma série de exemplos para manifestar a sua interpretação. Ele dá 4 exemplos relativos a normas que os seus ouvintes conheciam bem: as leis do homicídio, do adultério, do divórcio e dos juramentos. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Jesus ensina, então, com essas palavras, ouvinte, que o mandamento que ordena não matar tem implicações que vão além da agressão física. Quem usa palavras ofensivas, quem se enraiva, quem alimenta sentimento de ódio, já matou o seu irmão. São Gregório Magno dizia: com a voz e com o desejo se comete um homicídio, mesmo se alguém não levanta a mão. Não basta somente não matar, é preciso não se enraivar com o irmão. Devemos cortar a raiz da morte, que são a raiva e o ódio. Não amar alguém é tirar-lhe a vida pouco a pouco. Quem não ama o seu irmão é homicida, diz São João. O ódio carrega dentro de si o germe do homicídio. Quando não amamos, não produzimos uma atmosfera de vida para as pessoas. Ao contrário, produzimos uma atmosfera de morte para elas. Se o mandamento não matar não se transformar no positivo amar, eu não produzo ações que engrandeçam a vida das pessoas, mas subtraio delas a boa fama e depois os outros bens. Talvez um dia a própria vida. Jesus não é somente contra o ódio, mas quer que o amor triunfe e quer demolir qualquer força que venha ameaçar o amor e a concórdia. Nesse sentido, nós podemos compreender o modo de resolver os conflitos, como está no Evangelho. Jesus, então, anuncia que a reconciliação é o único modo de resolver os conflitos. A reconciliação deve ser buscada mesmo quando os que estão em litígio já estão a caminho do tribunal. Significa que em qualquer circunstância e situação, a reconciliação deve ser empreendida. O amor e a reconciliação são o caminho para resolver os conflitos profundamente. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Tendo tratado depois a respeito da vida do próximo e dos conflitos que devem ser resolvidos através da reconciliação, agora, então, Jesus trata da comunhão de vida que a pessoa deve ter com a sua própria esposa. Junto com a vida do próximo, se deve respeitar também, incondicionalmente, a comunhão de vida que ele tem com a sua mulher.
Como no caso da vida do próximo, também aqui Jesus impõe um limite, exigindo um respeito profundo pela mulher do próximo. Não estão em jogo somente as ações, mas também os desejos. Não só o prazer sexual, mas os desejos sexuais devem ser dominados e, de modo algum, se deve violar os níveis de comunhão entre as pessoas. A exortação a arrancar o olho direito ou cortar a mão direita quer, então, dizer do grande esforço que se deve empreender para chegar a esse estágio e quanta coisa importante está em jogo. Efetivamente, essas palavras não devem ser tomadas ao pé da letra. Não é o olho que peca, mas a pessoa toda. Mesmo que seja arrancado o olho, permanecem no coração a fantasia e a vontade. Essas palavras querem dizer que não devemos deixar os nossos sentidos à mercê de si mesmos, mas que devemos dirigi-los com responsabilidade. Essas palavras mostram que a defesa desses valores não é fácil e que exigirão renúncias dolorosas. O trecho que nós escutamos, ouvinte, é uma ocasião oferecida para nos interrogarmos sobre a nossa sexualidade, a nossa relação com o outro e com a outra. A perversão acontece antes de uma externalização de um ato concreto. Trata-se de conceber o outro, de olhar para ele ou para ela, vendo somente na outra pessoa uma mera possibilidade de encontro sexual. Quando os gestos e as palavras querem seduzir ou possuir, quando nosso pensamento é reduzir alguém a ser meu objeto sexual, peco contra a grandeza e a beleza da pessoa. É um pecado no sentido original da palavra adultério, alterar, falsificar, manipular, diminuir a pessoa. Quando não se percebe que a pessoa é a imagem de Deus, quando a reduzimos a corpo anônimo, não vendo mais nela o abismo, a profundidade, o céu, então nós pecamos contra a nobreza e a dignidade da pessoa humana. Jesus quer que aprendamos a arte de amar e de viver a sexualidade em plenitude. Continuando, foi dito também uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Jesus afirma que Deus quis o matrimônio monogâmico e indissolúvel. Pela dureza de coração, se introduziu em Israel o divórcio. Indo contra os costumes, tradições e interpretações rabínicas, Jesus reporta o matrimônio à pureza das origens e exclui a possibilidade de separar o que Deus estabeleceu que permanecesse unido. Nem infidelidades, incompreensões, dificuldades conjugais podem legitimar um novo matrimônio. Qualquer outra união é definida por Jesus adultério, uma decisão de morte. Essas palavras, porém, não conferem a ninguém o direito de julgar, condenar, humilhar e marginalizar quem faliu na sua vida conjugal, está separado ou divorciado. Ternura e compaixão a comunidade cristã deve manifestar para com essas pessoas. Se a relação com a mulher do outro exige o que vimos no item anterior, a mesma profundidade se exige da relação com a própria mulher e a comunhão de vida com ela.
No Antigo Testamento, existia a possibilidade de repudiar a própria mulher desde quando se apresentasse um ato de divórcio. Esse ato configurava a nova condição de não casada e que ela podia procurar uma outra união. Jesus diz que a comunhão de vida com a própria mulher deve ser guardada, cuidada e conservada, devendo conservar a comunhão com as pessoas de fora, muito mais com as pessoas que estão dentro de nossa casa, sobretudo com a própria esposa. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ouvinte, durante o exílio na Babilônia, os israelitas aprenderam, entre outros hábitos ruins, o de jurar a despropósito. Chegavam ao ponto de não fazer nenhuma afirmação sem acompanhá-la de uma imprecação. Para evitar pronunciar o nome de Deus, recorriam a fórmulas menos comprometedoras. Juravam pelo céu, pelo templo, pela terra, pelos próprios pais. O problema é o seguinte: cada pessoa não pode saber por si mesma e por suas próprias forças tudo que é importante para a sua vida e para a vida em sociedade. Ela depende das afirmações e das promessas do outro. Essas afirmações podem, no entanto, corresponder aos fatos ou não. São grandes os prejuízos para a vida das pessoas e da sociedade das mentiras e das simulações de verdade. O juramento era uma forma de fazer com que as pessoas se comprometessem a dizer somente a verdade. Mas Jesus, então, pede que a nossa relação com a verdade seja estável e direta, sem necessidade de juramento. Em nós não deve ter diferença entre o que está dentro de nosso coração e o que externamos em palavras e em atos. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Desse modo se faz justiça à verdade e o próximo não fica prejudicado. Assim, como disse no Evangelho do domingo passado, nós seremos sal da terra e luz do mundo. São todos os exemplos de como os discípulos são convidados a ultrapassar os mestres da lei em bondade e em santidade. A vossa justiça deve ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ouvinte, o que Jesus quer é precisamente que nós tenhamos uma vida de santidade, que sejamos filhos do Pai que está nos céus, e Ele então faz chover e faz o sol nascer sobre todos, independentemente das condições. Querido irmão, querida irmã, hoje nós temos uma festa muito grande em Bom Jesus da Lapa. Celebramos os 60 anos da criação da Diocese do Bom Jesus da Lapa. O Santuário do Bom Jesus da Lapa é um dos templos mais impressionantes do mundo. Ali nós encontramos o Senhor Bom Jesus, que nos ensina a amar de todo o coração a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Há 60 anos
nós temos estavelmente a presença de um bispo em Bom Jesus da Lapa, e isso é muito importante para que o santuário cumpra a sua missão de centro de evangelização e as paróquias sejam comunidades missionárias vivas. Agradeçamos a Deus pelos 60 anos da Diocese de Bom Jesus da Lapa, nós que somos muito devotos do Bom Jesus e vamos sempre a Bom Jesus da Lapa como a uma fonte de água viva, esperando receber do Bom Jesus as indicações melhores para as nossas vidas. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.